E se quase tudo o que a gente acha que sabe sobre emoções estiver, na verdade, de cabeça para baixo? Sabe aquela ideia clássica? Alguma coisa acontece, o corpo reage e só aí a gente entende o que está sentindo? Parece super lógico, né? Pois é, mas a neurociência moderna está trazendo uma visão muito mais interessante. Nosso cérebro não só reage ao mundo, ele na verdade prevê o mundo. Então, bora mergulhar nessa história. Essa é a pergunta de US$ 1 milhão. O jeito tradicional de pensar é: a gente vê uma cobra, o coração dispara e aí vem o medo. Mas será que é assim mesmo? E se a experiência do medo já estivesse sendo montada pelo cérebro antes mesmo do coração ter a chance de acelerar? Aqui a gente vê o contraste bem claro. De um lado, o modelo reativo, que a maioria de nós aprendeu na escola. Do outro, a teoria nova. O cérebro faz uma previsão do que está rolando e do que o corpo precisa fazer. A emoção e a ação já são o resultado dessa previsão, não uma reação passiva. É uma virada de chave completa no jeito que a gente entende as coisas. Então, vamos explorar um pouco mais a fundo essa ideia que é bem revolucionária. A gente está basicamente desafiando um roteiro sobre sentimentos que existe há séculos. A proposta é que nós não somos meros receptores passivos de emoções. Nós somos os arquitetos ativos delas. Para pensar um pouquinho nisso. O nosso cérebro está o tempo todo fazendo apostas, previsões sobre o futuro para manter a gente vivo e bem. E essas apostas incluem o estado do nosso próprio corpo. A ansiedade, por exemplo, talvez não seja uma reação a uma ameaça, mas sim a previsão do cérebro de que o corpo vai precisar de mais energia para lidar com uma situação de incerteza. Faz sentido, né? Essa frase aqui resume a ideia central de um jeito perfeito. O cérebro está sempre um passo na frente, criando uma simulação do que a gente deveria sentir, com base em tudo que já viveu e no contexto atual. Só depois é que ele usa os sinais do corpo e do mundo para ver se a previsão bateu. É um processo de construção, não de detecção. Tá, mas para entender como isso funciona para as emoções, a gente precisa pegar o princípio fundamental. O cérebro é, na sua essência, uma máquina de fazer previsões. Ele não fica lá parado esperando a informação chegar, de jeito nenhum. Ele está ativamente gerando a nossa realidade de dentro para fora. O ingrediente principal para construir emoções são as chamadas previsões interoceptivas. Nome complicado, mas a ideia é simples. Interocepção é a percepção do estado interno do nosso corpo. O cérebro está o tempo todo prevendo nossas necessidades de energia, os batimentos do coração, a respiração. Essas previsões são matéria-prima dos nossos sentimentos. Certo, mas e quando a previsão do cérebro não bate com a realidade? Aí surge o que a gente chama de erro de previsão. E esse erro é super importante, porque é um sinal para aprender. É o que força o cérebro a ajustar seu modelo interno, para que da próxima vez a previsão seja melhor. O objetivo constante do cérebro é minimizar esse erro. Então, o ponto crucial é esse ciclo que não para nunca. O cérebro prevê, compara com a realidade, calcula o erro e atualiza o modelo. É assim que a gente aprende, percebe e sente. Não é uma rua de mão única, de fora para dentro. É uma dança dinâmica entre o que o cérebro espera e o que ele de fato encontra. E isso leva a gente para um conceito fascinante, a ponderação de precisão. Basicamente, o cérebro não trata toda a informação como igual. Ele dá um peso, uma confiança, tanto para o que ele prevê quanto para o que ele sente de fato. Num quarto escuro, por exemplo, ele confia mais na previsão do que ele espera ver do que na imagem confusa que está chegando. É por isso que o mesmo aperto no peito pode virar ansiedade num dia ou entusiasmo no outro. Tudo depende do contexto. Mas essa mecânica toda tem um lado mais sombrio. Se as emoções são construídas a partir de previsões, o que acontece quando esse sistema falha? A resposta para essa pergunta está mudando completamente a nossa forma de entender transtornos como a depressão e a ansiedade. A grande sacada aqui é que os problemas de saúde mental talvez não sejam sobre circuitos quebrados que não conseguem ver o mundo direito. A ideia é que talvez seja o sistema de previsão que ficou preso num padrão que não funciona, o cérebro começa a fazer previsões ruins e simplesmente se recusa a atualizar. A depressão é um exemplo gritante disso. O cérebro fica travado num ciclo de prever estados de baixa energia, de cansaço, de incapacidade de sentir prazer. Ele dá um peso, uma precisão tão alta para essas previsões negativas que ele ignora qualquer coisa que prove o contrário. Um dia de sol, um momento bom, tudo isso é tratado como se fosse só um ruído sem importância. Na ansiedade, a lógica é um pouco diferente. O problema é que o cérebro dá uma importância exagerada aos erros de previsão. Uma pequena palpitação que normalmente passaria batido é amplificada e vira um sinal de catástrofe iminente.
O sistema fica hipersensível à incerteza, ligado no 220. Entender esses mecanismos é o primeiro passo para a gente poder pensar em novas abordagens terapêuticas. E esse é um tópico fascinante que a gente explora bastante por aqui. Para se aprofundar em como a mente funciona e o que acontece quando as coisas não vão tão bem, fica o convite para se inscrever no canal NPD. E o impacto dessa teoria do cérebro preditivo não para na saúde mental, não. Ela mexe com a neurociência como um todo. Por décadas, a gente procurou por centros ou circuitos específicos para cada emoção no cérebro. Mas, para ser sincero, essa busca tem sido bem frustrante. E a razão para essa dificuldade, segundo essa nova teoria, é que a gente estava procurando a coisa errada. Não existe um único circuito do medo ou um circuito da felicidade. A mesma experiência emocional pode ser construída por diferentes combinações de neurônios em diferentes momentos. O termo técnico para isso é degenerescência. Significa que vários caminhos neurais diferentes podem levar ao mesmo resultado. É como cozinhar. Diferentes ingredientes podem fazer um bolo gostoso. Da mesma forma, diferentes padrões de atividade cerebral podem construir a experiência da alegria. Isso explica porque nunca achamos uma impressão digital única para cada emoção. E é um erro achar que esse processo todo acontece só lá no córtex, nas partes mais nobres do cérebro. As estruturas mais antigas, mais profundas, as subcorticais, são absolutamente fundamentais. Elas funcionam como tradutoras, pegando as previsões abstratas e ajudando a transformar na experiência consciente que a gente vive. É um verdadeiro trabalho em equipe. Cada estrutura tem um papel-chave. O tálamo foca a nossa atenção, o hipocampo cria as simulações, a amígdala avalia o que é importante para a nossa sobrevivência, os gânglios da base organizam as ações e o cerebelo ajusta o tempo de tudo. É uma orquestra complexa, não um único músico tocando sozinho. E tudo isso nos leva à pergunta final, que talvez seja a mais poderosa de todas. Se as nossas emoções não são coisas que simplesmente acontecem com a gente, mas sim coisas que nosso cérebro constrói, isso nos dá um poder incrível. Será que isso significa que a gente pode aprender a construir nossas emoções de um jeito melhor? Essa é a fronteira do conhecimento na neurociência e na psicologia hoje. A resposta final para essa pergunta ainda está sendo escrita. E para continuar explorando essa e outras questões fascinantes sobre como a nossa mente funciona, fica mais uma vez o convite. Se inscreva no canal NPD, Neurociências e Psicologia no Divã. Muito obrigado pela companhia.